nos fazer entender e compreender, ó Pai, a Tua palavra e assim também colocar em prática. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um cheiro insuportável. Se tem algo que incomoda a todos nós que estamos presentes aqui, por mais que a gente tenha gosto diferente, por mais que a gente tenha opiniões diferentes, mas se há algo que incomoda a todos nós, é um mau cheiro. Possamos ter preferências diferentes, ideias diferentes, mas um consenso a gente vai chegar nessa noite, que o mau cheiro incomoda a todos nós. Mas, por mais que a gente seja insensível, por mais que a gente possa, muitas das vezes, estar insensíveis a alguma realidade, e principalmente ao odor ao nosso redor, experimente deixar uma semana o lixo sem colocar para fora de casa. Experimente passar uma semana sem deixar ou deixando que o lixo permaneça dentro da sua casa, que você não tire ele de casa, que você não coloque ele no quintal, que você não leve para que o lixeiro recolha. Experimente deixar ele dentro de casa. Uma coisa vai acontecer: ninguém vai suportar ficar ali dentro. Ninguém vai suportar o mau cheiro, porque quando o mau cheiro chega, ninguém consegue suportar. Mas o grande problema, meus irmãos, o grande problema que a gente quer destacar nessa noite é quando esse odor, esse mau cheiro, esse cheiro insuportável, ele está em nós e nós não percebemos. Quando esse mau cheiro está na nossa vida, quando esse mau cheiro está emprenhado em nós, e quando nós não percebemos essa realidade. O texto que nós acabamos de ler mostra para nós um povo, uma nação, uma grande cidade que não conseguia perceber o seu mau cheiro, o seu desprazer e a sua própria maldade. Mas o seu mau cheiro, o seu desprazer e a sua maldade subiu até as narinas de quem, meus irmãos? De Deus. Até as narinas de Deus. Então, meus irmãos, se você pode acompanhar comigo nessa noite, o primeiro ponto da nossa reflexão, de lições que a gente vai tirar nessa noite é o seguinte: o Deus que vê toda a maldade. Observe comigo o verso de número 2, que diz assim para nós: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Em algumas versões vai dizer que o cheiro ou o odor subiu até a minha presença. Infelizmente, meus irmãos, nós vivemos numa geração, num tempo, dentro de um contexto em que as pessoas acham, entendem que nunca vão receber a retribuição por aquilo que fazem, por aquilo que fizeram, e muitas das vezes por aquilo que deixaram de fazer. E por viver dessa forma, eles esquecem de um princípio que é vital para todas as pessoas nesse mundo, seja essa pessoa cristã ou não cristã. E esse princípio é o seguinte: eu já disse aqui, aquilo que nós plantamos, inevitavelmente nós vamos colher. Tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E a Bíblia deixa bem claro para nós, deixa bem evidente para nós, deixa bem notório para nós, que Deus é aquele que sente o cheiro da maldade. Deus é aquele que percebe a maldade. Deus é aquele que identifica a maldade. E muitas das vezes essa maldade sobe como um aroma diante da presença de Deus. Por exemplo, Deus é aquele que percebe a arrogância humana. Quando nós voltamos para o princípio de tudo, para o livro de Gênesis, no capítulo 11,
O livro de Gênesis vai mostrar para nós que, de repente, todos os seres humanos que estavam estabelecidos em um único lugar do mundo, depois de ouvirem a ordem de Deus de que eles deveriam sair e se multiplicar e se espalhar, eles decidem desobedecer a Deus e não cumprir o mandato do Senhor e ficar no mesmo lugar, e não só isso, mas construir uma grande torre. Uma torre que subiria até os céus. E o fato deles ficarem naquele lugar e desobedecer a Deus mostrou exatamente a sua arrogância. Mas Deus viu, Deus percebeu, Deus desceu e confundiu a língua daquelas pessoas. Mas Deus não é só aquele que vê a arrogância, meus irmãos, mas é aquele também que percebe o nosso descaso. Quando nós voltamos uma vez mais para Gênesis capítulo 6, nós vamos observar o povo, as pessoas que viviam antes do dilúvio. E Deus vai dizer que a maldade do ser humano se multiplicava a cada dia, e todo o intento do coração do homem era mau. Então Deus decidiu varrer aquelas pessoas, todo aquele povo, todas aquelas pessoas que viviam daquela forma. Mas, pasmem vocês, o grande problema daquele povo, daquela geração, é que eles faziam as coisas sem levar Deus em conta. Jesus vai dizer que a sua volta, ou que próximo da sua volta, as pessoas serão como no tempo de Noé. As pessoas compravam, as pessoas vendiam, as pessoas casavam e davam-se em casamento. E qual que é o grande problema disso? Nenhum. Que problema há em você comprar, em você vender, em você realizar o comércio, em você casar e dar-se em casamento? O grande problema é quando nós fazemos tudo isso sem levar Deus em conta. Quando a gente faz tudo isso e não se importa com Deus. Então Deus é aquele que percebe o nosso descaso. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, Deus é aquele que percebe a nossa iniquidade. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 18, verso de número 20, diz assim para nós: então o Senhor disse a quem? Ele está ali se expressando, e ele está próximo de revelar algo para Abraão. Ele diz assim: então o Senhor disse, o clamor de Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Deus é aquele que percebe a iniquidade. O povo de Sodoma e Gomorra vivia do jeito que eles queriam. Promiscuidade, fazendo tudo que desagradava a Deus, e achavam que nada iria acontecer com eles. Até que depois de uma visita muito complicada de anjos, nos quais quase foram abusados pelas pessoas daquele lugar, Deus destrói Sodoma e Gomorra, porque Deus é aquele que percebe a iniquidade. Ou seja, não há, meus irmãos, nenhum pecado que passa batido aos olhos de Deus. Nada daquilo que nós fazemos ficará sem retribuição, porque Deus é aquele que vê. E esse Deus, que é esse que vê, diante dessa realidade, ele viu uma cidade, e a cidade se chamava Nínive. Deus viu Nínive, e os pecados de Nínive subiram até Deus. Então, o segundo ponto da nossa reflexão, se você está acompanhando, amém, irmãos? Amém, igreja? Então, o segundo pecado, ou o segundo ponto, melhor dizendo, que eu quero considerar com os irmãos é: qual era, então, a maldade de Nínive? Que pecados eram esses que Deus identificou em Nínive a ponto de querer destruí-la, a ponto de querer anulá-la, a ponto de querer apagar aquela cidade? Quais pecados foram esses? Perceba comigo, meus irmãos, que Nínive era a capital do reino assírio. Um reino que já estava se despontando,
um reino que já estava espalhando seu domínio por quase todo mundo. E nesse exato momento, Nínive estava próxima de Israel, era uma eminente ameaça a Israel. Mas uma coisa que Nínive era, em primeiro lugar, é que eles eram pessoas completamente cruéis. Eles eram cruéis, meus irmãos, a ponto de fazer algumas coisas. Primeira coisa que eles tinham costume de fazer era cortar as pernas, cortar os braços, ou pelo menos um braço, e deixar o outro. Enquanto a pessoa morria, eles cumprimentavam a pessoa com o braço que eles haviam deixado. O povo de Nínive era tão cruel, o povo de Nínive era tão maldoso, que eles colocavam as pessoas ou os parentes para desfilar com a cabeça dos seus entes queridos pela cidade. O povo de Nínive era tão maldoso, eles eram tão cruéis, a ponto de queimar os adolescentes conquistados vivos. O povo de Nínive, essa nação tão cruel, era um povo que não fazia reféns. Ou seja, todos aqueles que eles dominavam, eles faziam questão não só de matar, mas de primeiro torturar essas pessoas. Mas observe comigo que a maldade de Nínive também está relacionada, porque eles eram pessoas e um povo completamente idólatra. A origem da palavra Nínive, meus irmãos, vem de Nina, que significa o nome da deusa Instar, a deusa dos assírios, aquela que era a rainha dos céus, aquela que era a deusa da guerra, aquela que era a deusa do amor e da promiscuidade. Se vocês perceberem e lembrarem, em Jeremias capítulo 7, verso 18, diz assim: os filhos apanham lenha, os pais acendem fogo, as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus. Provavelmente vocês já ouviram esse termo, rainha dos céus. Então, esse era o povo de Nínive, um povo que carregava maldade, violência, promiscuidade e idolatria. E essa maldade de Nínive chegou até o Senhor, chegou até Deus. E por causa disso, Deus se vira para Jonas e diz: levante-se e vai até Nínive, porque a sua maldade, ou seja, todos esses pontos que nós vimos até agora, chegou até a mim. Mas o terceiro ponto da nossa reflexão, se você está comigo, diz assim: por que, meus irmãos, que Jonas precisava ir a Nínive? Por que esse profeta precisava sair de Israel e ir até Nínive? Porque havia necessidade dele sair da sua terra e ir até os ninivitas, um povo que não era seu, um povo que não era dele, inclusive era inimigo do seu próprio povo. Mas Jonas precisava ir a Nínive, porque se ele fosse a Nínive, ele seria um instrumento da misericórdia de Deus. Se Jonas fosse a Nínive, ele seria um grande instrumento de misericórdia na vida daqueles ninivitas. Pare para se perguntar comigo: por que Deus enviar esse profeta para aquela cidade? Por que Deus fazer isso? Já que eles eram grandes inimigos de Deus, já que eles pecavam contra Deus, por que razão Deus enviaria alguém para pregar para aqueles que já estavam condenados, para aqueles que estavam pecando? Mas uma coisa é certa, meus irmãos: a pior coisa que pode acontecer conosco é cada um de nós viver inconsciente do nosso pecado. É a gente viver no pecado, é a gente viver em pecado e estar insensível ao nosso pecado. É a pior coisa que existe. Então, se Jonas fosse
para aquele lugar, comunicar aquilo que eles estavam fazendo, eles passariam da ignorância e iam entender o que de fato eles estavam fazendo. Mas a pior coisa que existe também, meus irmãos, é Deus nos entregar aos nossos próprios pecados. O que eu quero dizer com isso? É Deus virar para nós e fazer assim: você não quer fazer? Faz. Você não quer andar por esse caminho? Anda. Você não quer viver dessa forma? Viva. Meus irmãos, enquanto Deus coloca limitadores em nossas vidas, a gente precisa dar graças a Deus. Enquanto Deus ainda está mostrando para nós o que nós estamos fazendo de errado, a gente precisa dar graças a Deus. Essa semana eu conversava com um amigo e ele fez um teste de algumas aptidões, e no relatório do teste que ele fez, apareceu que ele era uma pessoa controladora. Uma pessoa que queria ter o controle de tudo. Uma pessoa que queria dominar tudo. Ele ficou muito triste. E eu virei para ele e disse assim: você não precisa ficar triste. Você tem que ficar feliz, porque isso é graça de Deus, mostrando para você onde você precisa acertar. Coisa ruim, coisa difícil, é quando a gente não sabe quão pecadores nós somos, aonde nós precisamos acertar na nossa vida. Mas quando Deus, na sua graça e misericórdia, mostra para a gente aonde nós estamos errando, é bênção da parte de Deus. Em Ezequiel capítulo 33, verso de número 11, diz assim para nós: diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Pergunta: Deus tinha prazer na morte dos ninivitas? De forma nenhuma. Deus queria ver aquela grande cidade sendo destruída? De forma nenhuma. Por isso ele se virou para Jonas e disse: levante-se e vai a Nínive. Levante-se e pregue para Nínive. Comunique a Nínive a sua maldade. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Sendo assim, meus irmãos, Jonas seria um instrumento de misericórdia se ele fosse. Mas Jonas também, Davi, seria um instrumento de confronto se ele fosse a cidade de Nínive. Preste bem atenção, meus irmãos, que hoje, nos nossos dias, existe uma grande necessidade que as pessoas se levantem e digam aquilo que está errado. Aonde está errado e como está errado. Preste bem atenção quantos pais têm passado a mão na cabeça dos seus filhos. Quantas coisas a gente tem permitido que entrem em nossas casas, que não deveriam entrar. Quantas pessoas perderam a incapacidade, ou a capacidade, melhor dizendo, de se revoltar contra a política que está errado. Com a corrupção que nós estamos observando, como a nossa vida cada dia passa a ser mais difícil e custosa para nós. É preciso que se levante pessoas inconformadas com as coisas que estão acontecendo. Mas, em terceiro lugar, meus irmãos, se Jonas fosse para Nínive, ele seria um instrumento de reconciliação para aquelas pessoas. Entre a salvação e a perdição de Nínive estava um homem, e esse homem se chamava Jonas. Aquele homem seria um instrumento de reconciliação entre Deus e aquela nação. Se Jonas fosse, se Jonas entendesse. Então a grande pergunta que nós precisamos responder nessa noite é a seguinte: será que nós já acostumamos com o mau cheiro? Será que nós já acostumamos com o mau cheiro da corrupção, do pecado, do erro? Será que a gente está tão acostumado a ponto de não mais nos incomodarmos com esse odor? Será que a gente está tão insensível? Mas a segunda coisa que a gente precisa responder é a seguinte: onde é a nossa Nínive? Onde é a nossa Nínive? Onde nós precisamos ir?
Onde nós precisamos ir para ser instrumento de misericórdia, de confronto, instrumentos de reconciliação. Cada um de nós que está aqui nessa noite tem uma Nínive para ir. E só você sabe qual é a sua Nínive que você precisa se levantar, ir e pregar. O texto de Ezequiel, para a gente fechar, vamos ficar de pé? O texto de Ezequiel 3:18 diz assim para nós: quando o ímpio, você certamente... Deixa eu ler para vocês aqui. Ezequiel capítulo 3, verso de número 18. Diz assim: quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá. Preste atenção, irmãos. E você não avisar nada, e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Entenderam? Se eu avisar vocês que é para vocês levarem uma mensagem para o ímpio, dizendo que ele precisa se arrepender, e você não disser nada, você ficar calado, você achar que está tudo bem, você deixar ele viver da mesma forma que ele está vivendo, e esse ímpio morrer, de quem vai ser a culpa, meus irmãos? Nós, que recebemos o recado e não transmitimos a mensagem. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a se incomodar com o mau cheiro chamado pecado, a começar nas nossas vidas. Amém?